Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula para vocês aprenderem a fazer todas as etapas do detalhamento utilizando o SketchUp Layout. Hoje a gente vai falar de uma coisa que parece que não é tão importante, mas ela interfere muito na qualidade do seu detalhamento e, obviamente, em você produzir todos esses detalhamentos utilizando somente o SketchUp Layout. Gente, o que a gente veio falar hoje é sobre os prazos de projeto. Os prazos de projeto, eles interferem diretamente na qualidade, na finalização e da forma com que você faz o seu detalhamento. Então, o que acontece? Muita gente diz, não, projeto faz ali, faz cá. O SketchUp Layout é mais rápido para fazer? Sim, é mais rápido para fazer. Porém, se você não organiza os seus prazos de projeto, lá no final o detalhamento vai ficar faltando informações. Então é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Se vocês querem ter um detalhamento de uma forma complexa, um detalhamento com todos os detalhes que possam ter revisão, que tem toda essa funcionalidade, vocês precisam aprender como funciona o escritório de vocês. Eu mesma demorei bastante tempo para entender como funcionava, quantas horas eu utilizava para cada coisa, porque eu sempre fui uma pessoa muito prática. Então, muitas vezes eu achava que aquilo era rápido também. E eu acabei me perdendo muitas e muitas vezes de muitas questões realmente de projeto. Isso afetava aonde? Obviamente no meu lucro e obviamente no meu detalhamento. Então, por isso, hoje em dia, a gente tem várias formas que, na verdade, com o tempo, você vai entendendo conforme você projeta. Quanto tempo você leva para fazer cada coisa, por quê? Eu geralmente não cobro os meus projetos por metro quadrado, eu cobro por projeto. E aí eu consigo compreender como que funciona. Quanto tempo eu levo para abrir, porque o que acontece? O projeto inicia desde lá da parte abertura de medição, a medição em si, que é um tempo que você está fora do escritório, você ou quem trabalha com você está fora do escritório e está, obviamente, trabalhando. Então, isso também tem um custo. Deslocamento, tudo bem organizado. Um custo e um tempo. E esse tempo, quanto mais vocês demandarem tempo para demandar, no caso, somarem, eu levo 30 horas para fazer esse projeto. Porém, muitas vezes a gente esquece o detalhamento. Por mais que o detalhamento é rápido no SketchUp Layout, ele precisa ser revisado, ele precisa ser bem feito, porque aí sim você vai ter um bom detalhamento. Então, o que acontece? Se vocês querem ter detalhamentos nesse nível, que tem todas as informações, que tem isométricas, que tem, no caso, esse aqui só seria a parte de marcenaria e marmoraria que foi feito desse projeto, você tem a serralheria, você tem todas as informações separadas por fornecedores, você precisa começar lá no início a avaliar como funciona o seu trabalho. Hoje em dia eu sei, vou mostrar uma planilha para vocês, eu sei quanto tempo mais ou menos eu levo para fazer um quarto médio de questão de dificuldade, quanto tempo eu levo para fazer um quarto que é mais cheio de informações, quanto tempo eu levo para detalhar isso, e obviamente o meu detalhamento ele acaba sendo um pouquinho menos de horas do que o normal. Por quê? Porque eu faço com o SketchUp Layout, mas eu conto aquelas horas dele. Então, isso tudo eu consigo organizar para precificar e para não faltar horas para o meu detalhamento. E além disso, deixa eu acabar finalizando esse detalhamento aqui para vocês, ó. Então, todas as informações, marmoraria, marcenaria, serralheria, então esse é um detalhamento que a pessoa pode pegar, entrega para o cliente, entrega para o fornecedor e ele consegue compreender tudo. Mas isso levou muito tempo para eu entender como que funciona isso tudo. E obviamente eu estou aqui hoje para passar para vocês de uma forma muito mais prática para vocês compreenderem isso e não perderem o tempo da vida de vocês ali patinando, fazendo maus detalhamentos, porque por falta de tempo na parte de produção. E também conversa com o cliente. Eu sempre digo aqui também que essa questão de entendimento de como funciona o seu trabalho, você é quem entende quantas horas você vai levar para cada coisa e você tem que dar o valor para isso. E o teu cliente tem que compreender que projeto é demorado por conta
de todas as soluções que você vai trazer para ele, de um bom detalhamento, de uma boa solução, obviamente, de todo o projeto, desde a parte de 3D, desde a parte visual. Então, isso tudo vai interferir diretamente na finalização da obra dele e no detalhamento. Então, o que acontece? Eu quero ter um detalhamento dessa forma? Então, eu inicio lá aonde? Então, a parte de um orçamento. Se quer um orçamento base, gente, eu trabalho, obviamente, tenho meu escritório, tenho a parte de detalhamentos. Então, isso tudo são questões de anos que a gente foi criando para poder formular e entender qual é a melhor forma para o nosso cliente de funcionamento. Então, o que acontece? Na nossa proposta, a gente apresenta, além da proposta de orçamento, a gente apresenta uma visualização. Então, uma visualização, na verdade, de projetos nossos já prontos, não de projeto do cliente. A gente demonstra como é o nosso escritório, todas essas etapas que a gente tem aqui, etapa de levantamento, etapa de estudo preliminar, projeto executivo, isso aqui de um projeto de interiores, de visitas, a gente tem o quê? A gente pega um slide e demonstra para ele, aqui eu tenho toda a minha parte. Como é que é o levantamento? A gente vai fazer a medição, a gente vai ter uma reunião de briefing, a gente vai ter informações. Isso também tem um prazo. Então, não é o cliente fechou o contrato naquele dia, eu já vou ter essa reunião. Não, fechou o contrato, a gente tem um tempo para organizar essas reuniões. Por quê? Você tem que ter um cronograma e uma organização dos seus projetos. E isso vai fazer com que você coloque lá no seu calendário, tal dia eu tenho que finalizar de tal pessoa, tal dia inicia de tal pessoa. Então, isso vai fazer com que você olhe para o seu calendário no geral. Não, maio eu não consigo iniciar nenhum projeto. Eu consigo fechar um projeto, porém, eu vou ter a minha reunião agendada para tal dia de briefing, que aí eu vou começar aquele projeto. Isso tudo vai depender da demanda que tu tem no teu escritório, da quantidade de pessoas, se você quer contratar mais uma pessoa só por conta daquele projeto a mais, ou se o cliente, dependendo dos prazos do cliente também. Então, o que acontece? Levantamento, 7, 10 dias úteis, porque a gente consegue agendar uma reunião de uma forma leve, calma. Então, naquela reunião vai ser sentado, vai ser conversado com o cliente. Então, hoje em dia tem prazo. Não é chegar hoje para te dizer assim, eu quero um projeto e vai ter daqui a uma semana um projeto pronto. Não, tu tem que ter uma reunião com ele. Por quê? Tu tem que captar as informações. Ele tem que compreender como é valorizado o teu projeto. Por quê? Tu vai sentar com ele ali 1h30, 2 horas, e vai conversar com ele sobre tudo. Para quê? Para entregar um projeto, já o primeiro projeto, uma visualização perfeita para ele. Obviamente sempre tem os ajustes, mas é a forma com que acontece menos erros. Estudo preliminar, imagens, planta layout, isso tudo eu vou mostrar para ele. E isso tudo tem o seu tempo. Aqui tá os 50 dias úteis porque a gente estava com bastante informações. Mas isso tudo você tem que compreender que você tem o projeto de outras pessoas, as alterações das outras pessoas. Então, isso tudo tem que estar no teu calendário para quê? Para chegar nessa etapa aqui, que é o projeto executivo, que é a parte que eu adoro, a parte de detalhamento, que é a parte que vocês vão fazer dentro do SketchUp Layout, e não faltar dias para isso. Por quê? Para o seu detalhamento não ficar incompleto. Para você ter um detalhamento conforme esse detalhamento aqui. Que tem as informações de planta certinho, que tem as isométricas, que é um detalhamento visual, que tem as informações necessárias para quem vai produzir. E tem informações por segmentos, marcenaria, marmoraria, serralheria. Então, isso tudo vai interferir diretamente na sua finalização e no seu detalhamento. Então, por isso que eu tenho que ter um orçamento bem completo, com todas as etapas, e uma reunião de apresentação para o cliente. Por quê? Para ele compreender o valor do seu trabalho e compreender o porquê que são, obviamente, esses prazos que eu estou dando para ele. Porque ele tem que entender que tu também tem outros clientes e cada cliente tem o seu prazo e o seu tempo que você vai cumprir, tá? Outra coisa muito importante, eu comentei com vocês, é a questão de você entender quanto tempo você demora para fazer cada coisa. Aqui, tem uma planilha que informa que uma área social, parte de
modelagem de criação. Quanto tempo eu levo? Uma área simples, uma área média, uma área difícil. Eu posso ter uma base, mas às vezes tem gente que é muito mais difícil. Tem aquelas casas que tem o estilo americano que, pode ser o estilo americano normal, somente com o almofadado, mas não, tem toda a parte de rodapé, roda-teto, todos os detalhes nas laterais, como as colunas e coisas. Isso aqui pode ser muito mais difícil para tu criar também. Então, tem todas as informações. Isso foi o quê? Eu sentei, a gente olhou, analisou. Não, vamos começar esse projeto aqui agora. Então tá, vamos anotar todas as horas que a gente leva para fazer cada coisa. Então, isso tudo foi uma junção de informações de vários projetos criados até chegar na quantidade de horas que isso é levado. Então, quantas horas eu levo para fazer uma dispensa, quantas horas eu levo para fazer uma circulação. Eu tenho toda essa questão assim, para quê? Para eu compreender e poder obter o melhor resultado e ter o melhor prazo também para o meu cliente. Se eu sei que eu levo esse tempo, eu consigo ajustar os prazos dependendo da quantidade de clientes, dos clientes que eu tenho, para poder ajustar toda essa informação. Então, eu tenho ali da parte de medição, abertura de medição. Então, quanto tempo? Se é uma abertura fácil, se é uma abertura difícil, eu consigo ter a questão de abertura de medição, as alterações. Eu considero 2, 3 alterações para o meu cliente. Então, cada alteração vai levar 7, 10 dias. Então, isso tudo eu tenho que considerar nos meus prazos para chegar no final, todo esse prazo, ter para o meu cliente um prazo que o detalhamento vai cumprir esse prazo que ele imaginava. Então, isso tudo eu tenho que estar detalhado. Informado antes, obviamente, de passar o orçamento para o cliente. Então, eu tenho toda a minha base de como funciona, então a quantidade de horas e, obviamente, o valor aqui, que daí vai dar o valor total de informações, que tem a parte de entrega de projeto, tem toda a parte de horas de alteração. Isso tudo vai modificando conforme você acredita em relação àquele projeto, quanto tempo você vai criar. Somente as bases, né? Então, você tem a parte de abertura da medição, você tem a parte que você inicia a criação, você tem a parte do detalhamento, e antes ainda do detalhamento, tem as alterações. Como que são as alterações? Se é de um projeto complexo, se é de um projeto médio, se é de um projeto difícil, isso tudo você entende por quê. Você já teve a primeira conversa com o cliente antes de fazer o orçamento. Ele quer luminotécnico, ele quer paginação, ele quer gesso, ele quer tudo. Então, vai ser um projeto um pouco mais complexo. Então, ele vai ter vão ter horas que vão demandar mais para aquele projeto. Isso tudo, que nem eu sempre falo, interfere no teu detalhamento. Por mais que você esteja fazendo com o SketchUp Layout, que dá aquela agilidade geral no teu projeto, você tem que ter o tempo de quê? De sentar, fazer aquele detalhamento. E além de sentar e fazer aquele detalhamento, você precisa revisar, porque isso interfere na qualidade, não do teu detalhamento, mas na qualidade da tua obra. Então, isso tudo, essa questão de prazos, que nem eu digo hoje, isso vai interferir em toda a parte do seu detalhamento. Então, não deixem de organizar muito bem feito a parte de orçamentos de vocês, para que vocês tenham detalhamentos da forma correta, utilizando o SketchUp Layout para fazer todas as etapas do detalhamento, toda a parte de marcenaria, serralheria, iluminação, luminotécnico. Então, com isso, você consegue ficar mais tranquila na parte dos seus projetos. Então, isso muitas vezes acaba refletindo na qualidade geral. Então, você tem que entender, você tem que sentar com o cliente e dizer para ele, esses são os meus prazos, é assim que funciona, mas não só dizer assim, são os meus prazos porque são os meus prazos. Não, porque eu tenho a qualidade do meu projeto, todas as informações que a gente traz para o teu projeto, da parte desde a criação até o detalhamento, são informações minuciosas. Eu vou trazer um detalhamento que você no final consegue pegar e mandar para todos os fornecedores, e eles conseguem fazer os orçamentos tranquilos. E além disso tudo, obviamente a questão de você programar todos os seus projetos para que eles tenham a questão, obviamente, de lucro necessário para você, e também todos eles não fiquem juntos num curto prazo. Isso tudo organiza para que vocês consigam organizar
escritório de vocês e acabar refletindo num bom detalhamento utilizando esse programa que eu amo, que é o SketchUp Layout. Gente, essa então foi a aula de hoje para vocês entenderem qual é a interferência que eu tenho dos prazos no meu detalhamento, que é uma interferência total, é uma das interferências muito grandes, assim, porque acaba, obviamente, refletindo em toda a sua qualidade e, obviamente, também na sua saúde. Isso acaba refletindo na qualidade, no tempo e na sua saúde em relação aos detalhamentos. Gente, vejo vocês, então, para as próximas dicas e bora projetar utilizando o SketchUp Layout e aguardo vocês sempre para as próximas lives e aulas que eu tenho aqui no meu canal. Muito obrigada e boa noite!